Olá, boa noite, minhas senhoras. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre quitação de dívida, né? Como fazer aí sua organização, seu preparo, seu planejamento, uma quitação de dívida exata, toda uma quitação de dívida organizada. Para começar, desde ultimamente estamos vivenciando todas as famílias brasileiras uma queda na renda, né? Desde a pandemia aí a gente sofreu com algumas quedas de renda. Então isso fez com que 70 milhões de pessoas estivessem endividadas. Essa análise foi feita em janeiro, de acordo com o mapa de inadimplência. Essa foi a análise feita baseado em dados do Brasil. Então, a pandemia aí também ocasionou com que algumas contas ficassem, que nós brasileiros deixássemos de pagar em dia, então se tornando inadimplente. E aí, eu tenho dívida, como é que eu faço? O primeiro passo não é analisar sua dívida. O primeiro passo é analisar o que você tem a receber. Se você é CLT, se você é empreendedor, se você tem uma renda variável, é muito mais eficiente você analisar a sua renda, sentar, determinar seu orçamento familiar, estabilizar quais são suas contas mensais fixas, quais são suas contas variáveis, porque elas são dívidas. Uma conta é dívida até você paga e aí ela passa a não ser mais dívida. Então, conta de água, luz, condomínio, financiamento, se tem, é uma dívida. Então, assim, a gente precisa sentar, organizar. O primeiro passo é organizar nosso planejamento familiar. Verificar quanto é que a gente recebe, quanto é que a gente gasta no mês e aí se organizar para que tenha esse controle do orçamento. Então, se você organizou o seu orçamento familiar e pessoal, que é o primeiro passo, verificou suas contas, verificou o que você tem que receber, o que você tem a pagar, e quanto isso compromete seu orçamento, que é lazer, alimentação, e são algumas despesas, determinou quanto é de orçamento que é comprometido, você se organiza nessa definição, né? Já tenho organizado e aí eu vou começar a verificar o que eu devo e como eu posso fazer para quitar. Definiu isso, se você é o chefe da tua família, se você é responsável pela sua família, se você organiza as suas contas de casa, senta com tua família. E aí, com a tua família, você vai verificar com todos os membros envolvidos, você vai verificar se você quais são os caminhos, né? Qual o direcionamento aí para quitar a tua dívida. Eu tenho uma dívida atrasada, pronto, chamou toda a tua família. Se você é o responsável pela casa, se você não é responsável pelo seu lar, mas você é sozinha e tem essa dívida para pagar, você se organiza sozinha, vê onde pode reduzir com eficiência. Não adianta cortar gasto se você não sabe qual é o caminho a seguir, não sabe o que tu vai fazer. Esse é um caminho inviável e perdido. Não adianta cortar custo, gasto, sem saber qual a direção a seguir. Então, se organizou, verificou o que pode ser reduzido nas suas despesas. Às vezes a gente tem aí a assinatura de alguma plataforma que nem tem tanta utilização. Se for da sua vontade, for eficiente, anuidade de cartão de crédito, uma coisa que pode ser reduzida. Eu tenho uma assinatura mensal de uma telefonia que eu não utilizo tanto, fico o dia todo na rua e pago mensalmente. Então são reduções assertivas para você fazer aí seu direcionamento, seu controle. Então não adianta de nada você não ter caminho a seguir. Aí esse é o segundo passo, né? O segundo passo, você identificou
viu o que pode reduzir, viu o que pode, juntamente com tua família, o que pode ser acordado para que vocês tenha direcionamento aí para quitar essa dívida. Ok, listou suas dívidas. Ah, eu devo meu cartão de crédito. Ah, eu tenho financiamento atrasado. Veja o que são dívidas prioritárias. Financiamento é dívida atrasada. Consórcio é dívida atrasada. Dívida atrasada que eu falo são dívidas que são prioritárias. E aí você volta e avalia também. Eu tenho um empréstimo do meu. Eu estou utilizando o meu cheque especial. E ele tem uma taxa de juro alta. Então, priorize as dívidas de acordo com o risco que ela tem. Financiamento tem risco de você perder aí teu imóvel e é leilão. Por exemplo, se você mora em condomínio, tem o condomínio, você perde os serviços do condomínio. Água e energia, se você deve, você perde os serviços de água e energia. Então, assim, dê prioridade a algumas dívidas. Existem dívidas que são casuais, que você ocasionou, mas que você vai pagar aí na frente. E existem dívidas que elas têm que ser prioridade. E dentre as citadas são essas, são as dívidas que você sabe que você está pagando uma taxa de juro alto, são dívidas que você sabe que ela tem execução. Tem dívida de execução, que foi um exemplo do financiamento de carro, móvel, de imóvel ou móvel. Então, assim, analisou essa dívida, deu prioridade, anote todas as suas dívidas. Então aí você prioriza as dívidas iniciais. Quais são as dívidas iniciais? As dívidas de alto risco, as dívidas de taxa de juro alta. Ah, eu devo meu cartão de crédito e aí eu tô com essa dívida. Você viu qual é a taxa do cartão de crédito, você sabe qual é a taxa que você está pagando. É uma dívida que vai gerando taxa sobre taxa, é alta e ela está entre suas prioridades. Você vai avaliar ela, mas listou é o caminho, já listou e aí você vai fazer análise da sua dívida. Ah, eu devo alimentação e eu preciso de comprar, né, alimentos e eu preciso quitar essa dívida. Então ela vai se tornar para você prioridade. Por isso que é importante você listar, porque você vai saber qual é a tua prioridade. Analisou sua prioridade, você vai definir o que pagou primeiro. Quando você define o que paga primeiro, você verifica qual a prioridade e verifica como você consegue pagar tal dívida. Porque não adianta você assumir uma dívida. Aí eu vou pagar todas as dívidas, vou entrar em contato com meu cartão de crédito, vou contato com financiamento e você não fazer uma negociação interessante para você, mas você não conseguir liquidar essa dívida. Você vai perder dinheiro porque você já deu entrada, você já parcelou e aí você não conseguiu cumprir esses compromissos. E dívida, além de se tornar te impossibilitar de você poder ter direito eu tenho um projeto e eu quero investir nesse projeto. Você perde seu crédito, né? Você não tem acesso a realizar seus projetos porque o seu crédito está limitado, porque você está com uma restrição aí. E ainda tem um pessoal que você não fica em paz, você não fica realizado, porque você quer resolver alguns quesitos da sua vida e isso está te impedindo. Então, dentre esses fatores, é importante também não só avaliar a questão financeira, avaliar a questão psicológica também. Então, definir o que você vai pagar primeiro, quando você sentou com sua família, quando você organizou sua lista de dívida, quando você organizou o que você tem a receber, o que você tem a pagar, quais são suas prioridades, o que são suas despesas fixas, quais são as despesas variáveis. Você fez essa lista, você definiu o que pagou primeiro, você tem que ter consciência de que você está fazendo um acordo justo para você. Porque assim, é interessante também esse acordo ser justo para você. E não só mais um acordo, eu vou fazer de qualquer forma e eu vou pagar.
Porque se você não quitar, você está jogando o dinheiro fora, você assumiu uma responsabilidade e perdeu o dinheiro porque você iniciou e não vai poder cumprir. Você tem que buscar o melhor caminho e negociar o que é interessante para você. Eu entrei em contato com minha operadora de cartão de crédito e seja você sempre o primeiro a entrar em contato. Não aceite sempre o que a operadora do cartão de crédito, o seu credor te oferece. Você tem que ter consciência de que quando você se apresenta para uma instituição para liquidar sua dívida, você pode fazer um acordo muito mais satisfatório para você. Porque a empresa vê sua boa vontade em liquidar a dívida, vê seu interesse em liquidar e você fala, eu consigo isso em tantas parcelas e tá de acordo com o meu orçamento. Tem que ser interessante. Buscou a empresa, negociou, tem que ser interessante para você. Você tem que saber que você precisa cumprir, porque você precisa voltar aí a ter crédito no mercado, né? Crédito livre no mercado financeiro. Então, assim, é interessante que você negocie de uma forma exata para que você volte aí a ter as possibilidades de crédito. Quando você entrou em contato, buscou a negociação e consolidou a negociação, aí que eu volto e falo, tem que ser interessante para você e você tem que estar consciente de você consegue liquidar essa dívida. Eu fiz um acordo, eu parcelei em X parcela no valor tanto e esse valor vai estar de acordo ao que eu recebo, eu consigo liquidar aí essa minha dívida. Seja ela um financiamento, seja ela uma fatura de um cartão de crédito em atraso, seja ela independente de qual seja a sua dívida, você tem que fazer um acordo justo para você. Claro, a instituição vai oferecer lá os limites dela, mas você tem que ter consciência do que você consegue liquidar, porque você precisa consolidar esse pagamento. Você precisa voltar a ter paz, né, para dormir, a ter consciência para caminhar aí e pagar suas outras contas, porque as suas despesas fixas elas vão continuar vindo todo mês. Se é semanal, quinzenal ou mensal, você vai ter suas despesas a pagar. Então, entrou em contato, negociou, tem como pagar, salvo um eventual acontecimento que te impossibilite, mas dentro de tudo que você programou, você consegue pagar, o caminho é esse. Se porventura você não conseguir pagar, aí vem aí rescalonar a dívida. Que aí você procura a instituição, apresenta o motivo, pega o que você já quitou lá e aí você efetua aí seu pagamento. Então, é interessante você não deixar de priorizar a questão de eu posso pagar dessa forma. E aí vem uma outra coisa. Mas eu devo ao banco há 5 anos atrás e essa dívida foi prescrita. Ela não foi prescrita. Ela saiu da lista de cobrança e ela tá aí sendo na instituição, né, que te emprestou dinheiro, seja um empréstimo, seja um cartão de crédito, seja um financiamento, essa dívida existe. E aí eu volto a dizer, existe dívidas executáveis. As de banco nem todas são, mas existe aquelas que, se você tem um bem, aí existe a penhora judicial. Aí você acredita que após 5 anos essa dívida foi caducada. Não existe dívida caducada. A sua dívida não vai ser cobrada pelo Serasa continuamente, mas ela existe. E você fica com restrição de crédito em algumas instituições. Foi o Banco X, tem 5 anos que eu peguei um empréstimo pessoal lá e eu não liquidei esse empréstimo, tem 5 anos caducou. Não caducou. A instituição não está entrando em contato com você diariamente para fazer essa cobrança. Mas existe restrição quando você for fazer alguma operação que dependa dessa instituição financeira. Por isso que é importante você quitar suas dívidas, para que você volte a ter crédito. Eu devo a tal instituição financeira, acho que caducou e aí eu vou financiar um imóvel.
se essa instituição financeira for ligar à instituição que você for financiar um imóvel, for ligada a tal instituição financeira X, que você acha que essa dívida foi caducada, que você não deve mais nada lá, quando eles fazem a consulta no Banco Central, aparece essa dívida. E aí sim você pode ter restrição de crédito, você pode não ter autorização do seu financiamento. Então é interessante a gente ter esse planejamento para pagar as nossas contas. Caso a gente deixe alguma conta para pagar depois, fique inadimplente por um período, entrar em contato com a instituição financeira e fazer o pagamento, a quitação dessa dívida, para que você, nos órgãos externos das instituições financeiras, não conste o seu cadastro. Claro, não vai haver cobrança contínua, mas ela fica lá no seu cadastro na instituição financeira, aquela dívida. Não existe caducar. Quando a gente faz essa negociação direta com o credor, o bom é que você pode chegar para o credor, dizer quais parcelas você consegue pagar, no valor de tanto, e negociar para que seja interessante para você, e não só para o credor. Aí, quando você chega e tem uma renda diminuída, ou você tem uma dívida para pagar, é interessante que naquela hora que você senta com sua família, você como chefe de família, como responsável pelas contas, ou você independente que é também responsável pelas contas, é interessante que você tenha sua renda fixa, né? Quem é CLT, quem não é, quem é variável, tem que se preparar e orçar quais são os seus ganhos, mas é interessante que você também crie chances de renda extra. Isso vai te possibilitar a não te apertar para que você execute o pagamento dessa dívida ou dessas, né? E tenha consciência, não tente agarrar o mundo com a mão. Normalmente é isso que a gente usa de ditado popular. Mas é justamente isso. Não tente pagar. Eu tenho mais de uma dívida. Não tente pagar tudo ao mesmo tempo. Porque além da sua renda se comprometer, talvez você não consiga pagar tudo ao mesmo tempo. Ah, eu tenho 3 cartões de crédito atrasado e eu vou pagar tudo, vou negociar, vou pagar tudo que eu vou me livrar. Você consegue? Se você não consegue, não faça. Porque você vai criar uma outra dívida, você vai ficar dependendo de um outro cartão e você não vai ter possibilidade de efetuar esse pagamento. Então, aí você paga uma parcela, não consegue lidar e pagar com as outras e vai tendo incidência de taxa. E isso vai te dificultar porque é o que eu te falei, você botou dinheiro na mesa para perder. Então, se você consegue ter uma renda extra para te facilitar na sua renda atual, para quitar uma dívida, é interessante. Se você tem filho, o filho pode vender brigadeiro, a esposa pode vender itens de perfumaria, semi-joia, é uma renda extra que vai te auxiliar. É uma medida que vai te auxiliar a quitar essa dívida. Então é interessante também que eu tenho um carro usado, modelo tal ano, e eu posso vendê-lo, quitar essa dívida, ter uma linha de crédito melhor e conseguir comprar um carro novo. Isso é interessante para você, você planejou, não vai dificultar, porque como eu falei, não adianta você cortar gastos se você não tem um caminho a seguir. Não adianta não ter uma estratégia e fazer de qualquer forma. Existe planejamento. Se você planejou e sabe executar e executa da forma certa, aí você vai ter, claro, um caminho a seguir e resolução dos seus problemas, mas de qualquer forma também não adianta. Conseguiu uma renda extra, conseguiu quitar as dívidas e tá te facilitando, faça uma varredura nas suas contas. É o que eu te falei, o que você pode reduzir de despesa no seu dia a dia com
consciência do que você tá fazendo. Não é de qualquer forma, não é baseado em, não sei quem cortou a internet, ficou sem internet, vai me ajudar. Não é assim. É o que cabe pra você, o que cabe pra tua família. Qual é o planejamento interessante pra você. O que te faz caminhar com consciência, com resolução dos seus problemas, mas o que é pra ti, não é o que é que não sei quem falou, que não sei quem mandou fazer. Não é isso, é baseado na tua realidade, é baseado no que você consegue fazer, né? De análise da tua família, baseado na tua renda familiar, baseado nos seus gastos. É essa análise que você tem que fazer. Priorizou suas dívidas, viu o que é executável, viu o que precisa ser resolvido, criou estratégias para quitar essa dívida, criou uma forma de ganhar mais uma renda para que você possa executar o pagamento dessa dívida e que não comprometa você para você criar outras dívidas, né? Não comprometa você a estar utilizando um limite de cheque especial e pagando taxa cara. Então você tá trocando uma dívida preocupante por outra. Não adianta. Existe mutirões de negociações, né? Tem no Serasa Online um ano todo. E existe mutirões que são no início do ano. Mas existe o mutirão do Serasa que está online o tempo todo. Veja nesses mutirões o que é interessante para você. Se existe nessas negociações que eles te oferecem, nesses mutirões, se existe redução de taxa, que é interessante para você. Não é o que eu volto a dizer, não é aceitar o que o credor te ofereceu. Não é de qualquer forma. Você pode sim negociar e ter vantagem, né, nessa negociação, pagar uma taxa justa, pagar de acordo com a tua renda, pagar o que não vai comprometer o seu orçamento. Então, assim, veja nesses mutirões de negociação, normalmente é início de ano, mas veja também a questão da negociação online do Serasa, que é o ano todo, e aí você pode acessar o site do Serasa e ver quando a instituição te deu uma oferta interessante e você lá aceitar essa oferta, né? E dentro das suas possibilidades que tá. De acordo a tua realidade. Quita sempre a parcela da negociação em dia. Por quê? Eu já falei lá no início e volto a falar. Você não vai jogar dinheiro na mesa. Porque toda vez que você quebrar um contrato, vai ser feito um novo contrato de acordo com as novas regras, com outras taxas. O que você pagou talvez não quite nem uma porcentagem interessante do que você começou. Então, se você negociou, a data do vencimento é data X, vai lá e quite essa dívida na data X. Não tenha quebra de contrato para que teu credor fique entrando em contato contigo para dando a oferta dele, né? A negociação dele, o que é interessante para ele. Quando você faz toda essa negociação de dívida, passou em 1, 2 ou 3, e priorizou, você precisa ter em mente que quanto menos dívida você contrair de agora em diante, mais interessante para você. Porque a partir do dia que você criou uma renda extra lá, chegou com teus recebimentos fixos, juntou com seus variáveis, que é da renda extra, estabeleceu o que dá para você pagar, você não precisa se endividar novamente. Por isso que tem que ser justa a parcela da tua negociação, para que você não crie e não use tem uma forma ali que o escape para criar mais uma dívida. Por exemplo, eu tô pagando uma dívida, já tenho minhas despesas fixas, já tenho minhas despesas variáveis, aceitei um acordo de negociação, tô pagando, mas tô apertada, e aí eu vou usar todos os meus cartões de crédito, vou fazer compra, e aí vai vir a fatura, não sei se eu vou ter dinheiro para pagar. Reduza a utilização do seu cartão de crédito. À medida que você criou uma dívida e que você já está em negociação, tem que acender um alerta em você. Esse alerta é para que você pise o pé no freio,
para que você tenha consciência financeira que existe um limite que você não pode extrapolar. Eu já estou quitando uma dívida, eu vou criar outras dívidas, eu vou me endividar. Então eu preciso reduzir o que eu puder e não criar uma outra dívida. Quando eu tenho vários cartões de crédito, há a possibilidade de eu criar mais uma dívida e de, em vez de pagar a dívida que eu negociei, que eu tô quitando, criar mais uma dívida e ficar com uma bola de neve que eu não consiga resolver. Então, limite a utilização do seu cartão de crédito. Compre exatamente o necessário. Limite oriente a tua família, oriente os seus e se oriente se você é o responsável, é independente e apenas você responsável por ti. Compre apenas o necessário. Não crie mais outra dívida. Isso vai evitar com que você quite a sua negociação e vai fazer com que você tenha aí mais uma dívida, que não é interessante, né? A gente já viu que as famílias brasileiras tiveram uma queda de renda e que nós brasileiros estamos aí endividados, né? Inadimplente. Então, assim, para que a gente não continue toda vez indo pro Serasa, toda vez tendo restrição no nome e pedindo de fazer várias outras realizações porque nosso crédito passa a ser restrito, nem é limitado, é restrito mesmo. Então, impossibilite a gente de criar projetos. Se você é empresário e você precisa ter crédito no mercado para utilização, você fica aí com restrição. E se você não é empresário, se você é pessoa comum, cidadão comum que precisa de um cartão de crédito, precisa de um financiamento, você vai ser também possibilitado na liberação de crédito, né, para realizar teus sonhos aí. Então, assim, comece a ter essa organização para que você não exceda novamente e fique inadimplente. Cheque especial, cartão de crédito e empréstimo só são utilizados com bastante organização financeira. Se você não tem essa organização financeira, não utilize desses auxílios financeiros. O cheque especial tem até tantos dias, após tantos dias você paga a taxa de tanto, e excedendo você paga tanto. Cartão de crédito tem 431% de taxa ao ano. Então, não é interessante. Se você não souber utilizar, já está com dívida, não utilize. Utilize o pagamento à vista, que não cria subterfúgio para você se endividar. Então, cheque especial, empréstimo, cartão de crédito são liberdades financeiras para que você saiba administrar, né? Se você não tem consciência, não utilize. Outra coisa que a gente precisa também é ter consciência qual é o nosso padrão de vida. A família brasileira precisa educar seus filhos, se educar, nós já adultos, nos educarmos para que a gente tenha consciência até onde é o nosso padrão de vida, até onde a gente consegue arcar nossas contas. A gente não precisa exceder nossas despesas, nossas contas, para ter que provar pro outro que eu consigo chegar a tal patamar se esse não é meu padrão de vida. Eu não preciso estar todo final de semana no shopping se esse não é meu padrão de vida. Eu preciso ter lazer, claro, e eu consigo